evangelho exibicionista, esse evangelho triunfalista, não é o evangelho realista verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele diz exatamente qual é o teu problema. Ele aponta exatamente o teu defeito. A paz do Senhor a todos, irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje você está no 15 minutos com a palavra. Coloque a sua Bíblia sobre a mesa, coloque o caderno de anotações, coloque caneta, porque eu tenho certeza que daqui em diante Deus irá falar muito aos nossos corações. Você já parou para pensar a velocidade que o nosso tempo passa? E quando nós percebemos, muitos são os planos que nós fazemos para ler a Bíblia, para estudar de maneira mais profunda a Bíblia. E quando nós chegamos no final do dia, nós percebemos que o nosso tempo não foi bem administrado. E todo o nosso plano, principalmente, especificamente, para a nossa vida espiritual de leitura bíblica, fica para trás. É pensando nisso que eu tive a ideia de estar trazendo aqui essa série, 15 minutos com a palavra. E essa série ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos iniciar escolhendo um livro da Bíblia ou um assunto específico e nós vamos tratá-lo de maneira isolada. Um exemplo, nós vamos iniciar falando das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós iniciaremos a partir da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja a qual o Senhor Jesus enviou uma carta. Tá? Então fique conosco até o final, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se esse conteúdo de alguma maneira te abençoa, compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas por esse canal. Tá? Dá um joinha, um gostei, que você impulsione esse canal aí para alcançar mais e mais vidas. E quem ganha sempre é o céu. Abra então a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. A partir do versículo 1. Nós temos uma igreja, como nós temos apenas 15 minutos, eu não vou aqui fazer toda a leitura do texto. Mas eu vou destacar apenas aqui a parte central do texto e nós vamos aí comentando ponto a ponto, de maneira bem objetiva. Eu creio que Deus irá falar com você. A igreja de Éfeso, situada na Ásia Menor, igreja para a qual João entregou a carta enviada por Cristo a essa igreja, com recomendações, com elogios, com repreensões pesadas, orientações preciosas. Essa carta ela contém lições não apenas para aquele povo, não apenas para aquela igreja específica, mas para todos nós. Romanos 15:4 vai dizer que tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino. Então nós temos a convicção e a certeza que se está na Bíblia, aplica-se a nós de alguma maneira. Tá? Nós só precisamos ter o cuidado de entender e compreender o alcance dessa aplicação sobre a nossa vida, porque ele é limitado de certa forma. É limitado porque não fomos nós que recebemos de primeira mão essa carta. Ela foi entregue por João à igreja de Éfeso. Então, a primeira igreja, o primeiro alvo foi Éfeso. E de forma indireta, essa carta nos orienta também, porque assim o Senhor inspirou para que estivesse no livro sagrado. O texto inicia dizendo: ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e que tem as 7 estrelas na mão direita: eu sei as tuas obras. Aqui nós temos já, só para nós situarmos, Jesus ele está usando a referência que ele mostrou para João no capítulo 1. João, a primeira visão que João tem ao ser arrebatado é de Jesus glorificado no meio dos 7 castiçais de ouro, caminhando com 7 estrelas nas mãos. E ele vai explicar no versículo 20 o que significava essa visão. Que mistério era esse? Que João não entendeu em primeira instância. E Jesus vai explicar que as 7 estrelas eram os 7 pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro, o qual Jesus andava no meio, eram as 7 igrejas da Ásia. Então aqui já tem um ensinamento precioso que vai estar explicado exatamente no versículo seguinte. Porque eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro, eu estou no meio das 7 igrejas para as quais eu enviarei carta. Ele está descrevendo de maneira ali direta
para as igrejas. Eu não estou falando de coisas que eu ouvi dizer. Eu estou no meio de cada uma das igrejas. Eu estou no meio de Éfeso, eu estou no meio de Esmirna, eu estou no meio de Tiratira, de Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes. Eu estou no meio de vocês. E é sob esse conhecimento que eu tenho do meio, do que acontece aí dentro da igreja de vocês, que eu digo, que eu elogio, que eu recomendo, que eu reconheço e que eu repreendo e que eu trago censuras. Então ali na carta de Éfeso, ele vai dizer, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele para no primeiro castiçal, no primeiro candelabro ele para. E isso aqui para falar de maneira figurada para você compreender no final. E ele visualiza o primeiro pastor da igreja, porque as 7 estrelas, ele disse, é o anjo da igreja, é o pastor da igreja. Aquele para o qual ele vai entregar a carta em primeira instância. Então ele olha para essa igreja e começa a falar, eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Eu sei do teu zelo doutrinário na igreja. Eu sei de tudo que você faz, Éfeso. Da tua paciência. Jesus ele dá uma série de elogios. Ele apresenta reconhecimento, mostrando que Jesus reconhecia o esforço daquela igreja. Mas aí no versículo 4, ele fala, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Éfeso, ao analisar o versículo 2 e 3, nós percebemos que era uma igreja exemplar. Uma igreja que daria aula para qualquer igreja do nosso tempo. Uma igreja exemplar na doutrina, no zelo, na forma como ela disciplinava a igreja, na forma como ela lidava com a palavra, na forma que essa igreja discernia aquilo que era de Deus e aquilo que não era, aqueles que eram de Deus, aqueles que não eram. Era uma igreja que tinha um filtro. Tinha um filtro. Não era uma igreja qualquer que qualquer um chegava, pregava, ensinava. Não. A igreja tinha critérios. Havia critério, havia princípios a serem respeitados e eles não abriam mão disso. Embora tudo isso, no versículo 4, Jesus diz, eu tenho porém contra ti. Ele tem um porém contra eles. O meu porém é que vocês deixaram o primeiro amor. Ele aponta agora o problema de Éfeso. Primeiro ele fala dos elogios e do reconhecimento do trabalho deles. E agora ele vai apontar o problema de Éfeso. E o problema é, vocês deixaram o primeiro amor. Se os irmãos não se recordam, na epístola escrita por Paulo aos Efésios, está escrito que Paulo se alegrava muito com o testemunho que recebia do amor e da fé dos Efésios. Então agora, sobre essa mesma fé, que antes era evidente, esse amor que era tão evidente, agora em Apocalipse, esse amor se perdeu. Esses irmãos começaram amando, começaram fazendo, tinham a chama do primeiro amor queimando em seu coração. Mas algumas coisas aconteceram. E eles também permitiram que o zelo doutrinário, o trabalho, o serviço na obra de Deus roubasse o essencial, a prioridade, que era exatamente a chama queimando. Porque é a chama que vai nos impulsionar a continuar fazendo a obra de Deus. Não adianta dizer, porque a obra de Deus ela é árdua, ela é difícil, ela é dolorosa. E o que nos motiva a continuar? É a chama da presença de Deus, é a chama do primeiro amor, a convicção do chamado, que vai nos fazer continuar independente das situações adversas. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus não está usando meia palavra, ele está sendo direto. Eu estou contra você, Éfeso, em um ponto. Eu estou contra você, Éfeso, por causa dessa atitude, porque você deixou o seu primeiro amor. Você deixou de amar como você amava, Éfeso. Você deixou de fazer as coisas, fazer a minha obra com a paixão que você tinha antes, com o amor que você tinha antes. Você tem feito a obra, Éfeso, não por amor a mim, não por amor à minha obra, mas você tem feito a obra por mera obrigação e responsabilidade. Você tem feito a obra apenas por exibicionismo, por performance. Quem olhava, viam eles servindo a Deus ali, o zelo doutrinário, e qualquer um ficaria admirado.
Qualquer um se impressionaria, mas Jesus não se impressiona fácil. Jesus ele não se impressiona porque ele sabe o nosso próximo ato, antes de nós fazê-lo, de nós fazermos. Então ali ele vai olhar e vai falar, eu tenho porém contra ti isso aí. E Jesus é diferente de nós, porque nós às vezes vemos pessoas atuando na obra e nós sabemos que a vida na igreja é exemplar. O trabalho efetuado na igreja é efetuado de uma maneira bela, é dedicado, é esforçado, é de oração, precisou estar ali para poder auxiliar, é pau para toda a obra. Imagine aí uma figura perfeita na igreja, aquela pessoa que você pode contar e que ela sabe fazer tudo e que ela resolve tudo. Só que Jesus tem um porém. A perca do amor, de acordo com Jesus, vai anular todas as boas obras e tudo que eles faziam por Jesus. É por isso que ele fala, eu tenho isso contra ti. Volte a amar. Aí Jesus agora vai liberar uma sentença que me parece uma ameaça, para nós compreendermos bem. Ele fala, lembra-te de onde caíste, é uma ordem, e se arrependa. Ele está falando para servos de Deus, pessoas que têm conhecimento, pessoas que estão no meio. Não são pessoas de fora, são pessoas com quem Jesus se envolveu um dia, e que se envolveram com Jesus um dia, e deixaram mesmo assim o primeiro amor. Então ele está falando, lembra-te e se arrependa, porque senão, isso é uma ameaça. É esse evangelho que tem sido pregado por aí, esse evangelho exibicionista, esse evangelho triunfalista, não é o evangelho realista verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele diz exatamente qual é o teu problema. Ele aponta exatamente o teu defeito, o meu defeito, aonde nós precisamos corrigir. O verdadeiro evangelho ele é como um espelho nos mostrando o que precisa ser corrigido na nossa vida. Não, ele não nos aplaude. O verdadeiro evangelho, ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele nos confronta para trazer transformação verdadeira e genuína. Primeiro ele nos faz chorar, para depois sorrir. Então ele vai dizer, lembra-te e se arrependa, porque senão eu virei contra ti e removerei o teu castiçal. Os irmãos lembram do que eu disse no começo? Está acontecendo alguma coisa aqui. No começo eu disse a forma como Jesus se apresentou à igreja. Eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. O castiçal é a igreja, são as igrejas da Ásia. Então, se os castiçais são as igrejas para as quais Jesus estava direcionando suas cartas, Jesus estava no primeiro castiçal, que era Éfeso, e estava dizendo, ou você se arrepende e volte a amar, ou eu vou remover o teu castiçal. Você vai deixar de ser igreja, Éfeso. Jesus estava dizendo isso, você vai deixar de ser igreja, talvez vai continuar com o nome de igreja, talvez vai carregar o nome Assembleia de Deus, talvez vai carregar Jesus é o caminho, a verdade e a vida, talvez Igreja Labareda de Fogo, mas Jesus não estará no meio deles. Não terá mais. São igrejas que não terão mais a identidade de igreja, apenas a estrutura de igreja, apenas o formato de igreja, mas a identidade de igreja não terá, porque Jesus se retirará do meio dela. Então essa é a palavra. Ou vocês se arrependem, não tem meia palavra. Ou se arrependem, ou eu removo, ou vocês deixarão de ser igreja. Aí vocês falam, mas é injusto, porque olha o que eles fazem de bom. O Senhor não poderia considerar os atos bons que eles fazem? Mas para Jesus não tem isso, irmãos. Para Jesus não existe imparcialidade. Quando se perde o amor, se perdeu tudo. 1 Coríntios capítulo 13 mostra a supremacia do amor. E ele vai dizer ali, em relação aos dons, em relação à eclesiologia, em relação a tudo na terra, tudo, o amor, ele é superior. E ele é superior porque ele é a fonte. Ele é superior porque o amor, ele é a base pela qual a igreja foi levantada. Ela foi levantada pela morte de Cristo na cruz, e isso foi amor. Então fique com essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida e abençoe a tua casa. Se essa palavra falou com você,
Comente aqui, deixe nos comentários aonde essa palavra falou mais com você. E não esqueça, se Deus falou com você para você tomar uma atitude, tome ela com urgência. Porque Deus, como está escrito em Apocalipse 3 para a igreja de Laodiceia, Ele corrige o filho qual Ele ama. E é por isso que às vezes nós ouvimos palavras duras e às vezes palavras que acalentam o nosso coração. Mas a palavra de hoje, com base nessa primeira igreja que nós estamos aqui estudando, é: se arrependa. Lembra-te de onde caíste. E volte a praticar as primeiras obras. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.